Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e o tema da nossa aula de hoje é ponto médio de um segmento de reta. Isso mesmo. Essa aula faz parte do material Aprender Sempre, volume 1, e nós estamos na sequência de atividades número 4. Se você já pegou seu material, separe ele aí para acompanhar a nossa aula. Mas se você não pegou, não tem problema. Separe aí folhas para anotação, caderno, lápis, borracha, caneta, que você vai conseguir acompanhar a nossa aula normalmente. Tudo bem? Preparados para a aula de hoje? Bom, eu conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Tudo bem, professora Roberta. Sejam bem-vindos também professores e pais que acompanham as nossas aulas. Alunos, não se esqueçam, entrem lá no chat da sua sala de aula, o seu professor estará te esperando. Vocês, professores, repassem as respostas das atividades dos seus alunos para a gente divulgar aqui no Centro de Mídias. Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então pode colocar, por favor, na tela para eles os objetivos da nossa aula. No caso é um objetivo só, que é calcular o ponto médio de um segmento de reta no plano cartesiano. Vamos entender o que é isso? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de segmento de reta, imagina que você tem lá no plano, olha para o desenho ali embaixo, ó, o ponto A e o ponto B. Aí eu liguei esses dois pontos. Quando eu liguei esses dois pontos, eu criei o segmento de reta AB. Ah, legal. Quando eu falo em ponto médio, eu quero descobrir um ponto que fica em cima desse segmento, bem lá no meio, ou seja, que divide esse segmento em dois segmentos de mesmo tamanho, de tamanhos iguais. Então, esse ponto M, ele vai ter duas coordenadas. Ele vai ter o valor para o x e o valor para o y. Então, o x vai ser chamado de xm e o y vai ser chamado de ym. E como a gente tem os pontos A e B, se você olhar aí no enunciado, o ponto A tem coordenadas xa, ya, e o ponto B tem coordenadas xb, yb. Para a gente poder achar esse ponto médio, que é aquele ponto que fica lá no meio e que separa esse segmento em dois segmentos de mesmo tamanho, basta fazer a continha que está aí marcado aí embaixo, ó, em azul. Para a coordenada x, para o xm, a gente vai fazer coordenada x do ponto A mais coordenada x do ponto B e vai dividir por 2. Ah, é uma média aritmética dos dois. Isso mesmo, vai somar e dividir por 2. E no y, pego o y do A, somo com o y do B e divido por 2. Ah, então é só somar a coordenada do x, dividir por 2, soma a coordenada do y e divido por 2? É simples, professor, é bem simples. Então, a gente vai praticar bastante isso hoje, tá bom? Vamos começar, então, com o nosso primeiro exemplo. Olha lá, exemplo 1. Determine as coordenadas do ponto M, ou seja, o xm e o ym, esses dois valores, que é o ponto médio do segmento AB, onde o A tem coordenadas 7 e 6, ou seja, o xa é 7 e o ya é 6, e o ponto B 3 e 8, ou seja, o xb vale 3 e o yb vale 8. Então, vou pedir para vocês virem aqui, ó, já tem a fórmula lá, venham aqui comigo, vamos anotar aqui de novo, ó. Esse aqui é o xa, esse aqui é o ya. No meu ponto B, xb, yb. E eu quero o ponto M, que é o nosso ponto médio. Fórmula do ponto médio. Soma as duas coordenadas do x, divido por 2, é a coordenada x do ponto médio. Soma as duas do y, divido por 2, é a coordenada y e eu tenho o meu par ordenado. Tudo bem? Vamos substituir? No lugar do xa, eu vou colocar o número 7. No lugar do xb, eu vou colocar o número 3. Eu fiz um traço muito grande. Dividido por 2. 7 mais 3 vai dar 10. 10 dividido por 2, 5. Já descobri a primeira coordenada do meu ponto M. Então, já sei que meu ponto M, a primeira coordenada é 5. Agora, eu vou descobrir a segunda, que é o y, certo? YA, quem é o meu YA? 6. Mais YB, quem é meu YB? 8. Tudo isso dividido por 2. 6 mais 8, dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então, a coordenada Y do meu ponto M é 7. Então, meu ponto M tem coordenadas 5 e 7. É esse ponto que está no meio entre A e B, dividindo o segmento lá no meio em duas partes iguais. Vou mostrar para vocês a resolução aí na tela, pode mostrar para eles. Então, somei o x, dividi por 2, somei o y, dividi por 2. Bem tranquilo, né? Vamos praticar? Vamos lá, então. Atividade 2, item B, adaptada lá do material Aprender Sempre, volume 1. Considere o triângulo ABC, onde o A é 2 e 3, o B é 10 e 9 e o C é 10 e 3. Determine as coordenadas do M, que é o xm, ym, que é ponto médio do lado AB.
então aqui eu só vou usar o ponto A, 2 e 3, e o ponto B, que é 10 e 9. Esse ponto C fica só aí esperando? É, fica só aí esperando. Então, você vai usar o A e o B e vai achar o ponto médio que chama M. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Bom, professora Roberta, 2 continhas, 2 minutos. Ok, então some as coordenadas e divida por 2 e já voltamos. Boa sorte! Voltamos da atividade. Gostei de ver, professora Roberta. Eles colocaram lá no chat 6 e 6. Isso mesmo, uma coincidência, né? Mas não tem problema. Existe o par ordenado 6 com 6, né? Muito bem. Então, um grande abraço para os alunos e professores das cidades de Taubaté, aqui de São Paulo, São Vicente, Jundiaí, Cajuru, São José dos Campos, Rio Preto, Campos do Jordão e Ibirá. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos sim. Então, me acompanha aqui no flipchart, por favor. Já anotei os pontos. Lembrando que o ponto A tem coordenadas XA e YA. Ponto B tem coordenadas XB e YB. E o nosso ponto médio é entre o A e o B, certo? Já anotei ele aqui. Então, no lugar do XM, como eu vou fazer? XM é a soma das duas coordenadas do X. Então, XA mais XB dividido por 2. XA vale 2, XB vale 10. Então, eu vou somar 2 mais 10, que dá 12. E vou dividir por 2, 6. Muito bom. E no Y? O YM vai ser a soma das coordenadas do YA, YB dividido por 2. YA vale 3, o nosso YB vale 9. Vou somar e dividir por 2. 3 mais 9 dá 12 também. Dividido por 2, resulta em 6. Então, meu ponto M tem coordenadas, como vocês colocaram lá, 6 e 6. Vou mostrar a resolução aí na tela para vocês, por favor, para quem quiser tirar um print. Tá aí. Porque agora a gente vai praticar mais um pouco. Achei muito fácil. Mas vamos ver se vocês estão acertando mesmo? Então, vamos para nossa segunda parte da atividade, que é o B também. Só que agora eu quero o ponto N. Ó, mudou, hein, a letra. É N, mas é a mesma coisa. Ele é o ponto médio do lado BC. Ah, então você tem que descobrir o XN e o YN. Como ele é ponto médio de B e C, na fórmula vai aparecer o XB e o XC, o YB e o YC. Ah, então o ponto A fica de escanteio jogado aí sem fazer nada? Isso mesmo. Você vai usar o ponto B e o ponto C para achar as coordenadas do ponto médio N. Tudo bem? Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Professora Roberta, 2 contas, 2 minutos. Ok, então voltamos em 2 minutos. Boa sorte!
voltamos desta atividade. Gostei de ver. Professora Roberta, colocaram lá no chat que N é 10 e 6. Então, vai um grande abraço para os nossos alunos e professores de Santo André, Guarujá, Orlândia, Rio Claro, São Bernardo do Campo, Ubatuba, Santa Bárbara do Oeste, Serra Negra e São Roque. Vamos conferir? Vamos, não é Hortolândia, não? Tem Eu acho que também. tem também. Orlândia, Nossa Senhora, eu não conheço. é lá na região eu não de conheço. Ribeirão Preto. Essa eu não conheço. Bom, então vamos lá para a resolução. Eu quero achar o ponto N, que é ponto médio entre B e C. Quando é o B, a gente tem XB, YB. E no ponto C, a gente tem XC e YC. Quero o ponto N, então o XN vai ser a soma do XB com o XC dividido por 2. Quem é o meu XB? 10. Quem é o meu XC? 10. 10 mais 10 dividido por 2. 10 mais 10, 20 dividido por 2, voltou a ser 10. Legal. E o YN? O YN vai ser YB mais YC dividido por 2. Então, vai ser 9 mais 3 dividido por 2. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12 e 12 dividido por 2 é 6. Então, o nosso ponto N, ele tem coordenadas 10 e 6. Ele é o ponto médio entre B e C. Vou pedir para mostrar a resolução aí na tela para eles. Por favor, isso aí. Porque agora a gente já fez achar o ponto médio. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou te dar o ponto médio, vou te dar um dos extremos do segmento e vou te pedir o outro extremo, a outra ponta do segmento, onde você achou o ponto médio. Então, vamos para o exemplo 2. Determine as coordenadas do ponto A, ou seja, o XA e o YA, extremidade do segmento de reta AB, sabendo que o ponto médio desse segmento é o M, que tem coordenadas 3 e 4, e a outra extremidade é o ponto B, que tem coordenadas 5 e 2. Então, respira. Você tem aí o segmento de A até B, certo? E tem o ponto M lá no meio. Só que dessa vez, você tem as coordenadas do M, que está lá no meio, e do B, que está lá na ponta. Está faltando achar a outra ponta. Aí você fala, nossa, mas como eu vou achar essas coordenadas? Você vai usar as fórmulas que a gente tem aí, ó. O ponto médio M é a soma das coordenadas do XA com XB, dividido por 2, certo? Tanto para o X, e no Y, YM, YA mais YB, dividido por 2. Você vai substituir. No lugar do XM e do YM, você já tem a resposta. No lugar do XB e do YB, você já tem a resposta. Na hora que você substituir, você vai ter que arranjar aí um jeitinho de fazer uma continha aí e descobrir o XA e o YA. Então, vou pedir para você vir aqui comigo, por favor, no Flipchart. Quero descobrir o A, só vou fazer um desenho aqui para você entender, ó. Você tem as duas pontinhas, o A e o B, e você tem o M lá no meio, certo? Você já tem este ponto, você já tem esse ponto. Tá faltando este ponto aqui. Tudo bem? Vou dar pontinha. Tá bom. Então, você quer o XA e o YA. O B, você sabe que no lugar do XB você vai pôr 5. Olha, tem um E aqui errado. Opa, uma vírgula. E aqui no lugar do YB você vai pôr 2. E no nosso ponto M, no XM você vai pôr 3. E no YM você vai pôr 4. Tudo bem? Vou começar com a conta do X. Então, no lugar do XM, dessa vez, você vai pôr um valor, porque você já sabe o valor do M. O XM vale 3, então aqui já tem um valor. No lugar do XA, dessa vez você não tem. Então, você deixa o valor do XA, que é quem você quer descobrir. Você escreve lá XA. Estou entendendo agora, professora. No lugar do XB, você tem o número 5, dividido por 2. Então deixa eu ver. Quando eu tenho o A e o B, eu ponho o A e o B aqui, somo e divido por 2. Mas quando eu não tenho um deles, eu vou ter a resposta e vou ter um deles aqui, para descobrir o outro. Agora eu tenho que resolver essa conta. Eu quero descobrir o XA. Ele está somando 5 e dividido por 2. Primeiro eu vou tirar esse dividido por 2. Operação inversa. Operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, está dividindo, vai passar multiplicando. Eu vou ter 3 que multiplica o 2, ele vai ser igual XA mais 5. Então, de novo, 2 que estava multiplicando ou dividindo, passou multiplicando. 3 vezes 2, quanto é 3 vezes 2? 6. 6 é igual a XA mais 5. Quero descobrir o XA. Está somando 5. Quero isolar ele. Está somando, vou passar para o outro lado, subtraindo. 6 menos 5 é igual ao XA. 6 menos 5, 1. Quer dizer que o meu XA vale 1. Então, de novo, substituí o XM, substituí o XB, passei multiplicando, multipliquei e depois passei subtraindo. Achei o XA. Vamos fazer a mesma coisa para o nosso Y?
No lugar do YM, eu vou colocar o valor do YM, que é 4. No lugar do YA, eu não sei, professor, então eu vou pôr YA. No lugar do YB, eu vou colocar o número dele, que é o 2, e dividido por 2. Vou parar um pouquinho, porque eu sei que tem gente que vai vir aqui e falar, posso cortar? Não. Por quê? Você só pode cortar um de cima com o de baixo se fosse vezes, tá? Como tem uma conta de mais, não pode cortar. Pelo amor de Deus, tá? Não pode, só se fosse vezes aqui em cima. Então, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, eu vou ter aqui YA mais 2. Quanto é 4 vezes 2? 4 vezes 2? 8. 8 é o YA mais 2. Agora está somando 2, passa subtraindo. 8 menos 2 é igual ao YA. E quanto é 8 menos 2? 8 menos 2 é o 6. Então, o meu YA é 6. Então, substituí, peguei o divisão, que estava dividindo, passei multiplicando, multipliquei, e estava somando, passei subtraindo. E se fosse o B, era a mesma coisa, tá? Só que em vez de estar aqui XA, ia estar aqui o XB, e o númerozinho ia estar do lado de cá. Mas o raciocínio é o mesmo. Coloca o que você já tem e faz as operações inversas para descobrir o desconhecido. Como que ficou, então, meu ponto A? Quem são as coordenadas dele? O X vale 1 e o Y vale 6, tá? Aqui o meu ponto A. Então, vou mostrar a resolução para vocês lá na tela. Pode mostrar para eles, por favor. Tá vendo? Eu fiz do lado esquerdo a conta do X e do lado direito a do Y. Fiz igual que eu fiz aqui, tranquilamente, passei multiplicando, né? E subtraindo. Tudo bem? Vamos praticar? Vamos fazer uma atividade? Vamos lá, então. Ó, agora é a atividade 3. Vamos ler com calma, tá? Foi utilizado o plano cartesiano para a representação de um pavimento de lojas. A loja A está localizada no ponto A, que tem coordenadas 1 e 2. Então, o XA vale 1 e o YA vale 2. Tudo bem? Loja A. Tá. No ponto médio entre a loja A e uma loja B, está o sanitário, um banheiro, representado pela letra S, que está localizada no ponto S, que tem coordenadas 5 e 10. Quer dizer que o XS vale 5 e o YS vale 10. Tudo bem? O banheiro está no meio. Se ele está no ponto médio, você tem uma ponta lá que é a loja A, tem a outra ponta que é a loja B e no meio sanitário. Então, você tem um extremo que é o A, você já tem as coordenadas do ponto médio, que é o S, mas você não tem as coordenadas do ponto B, que é a outra ponta, que é a outra loja. Ele quer as coordenadas do ponto B, que a gente chama de XB e de YB. Então, você tem a fórmula aí, ó, o sanitário está no meio. Como o sanitário está no meio, eu vou ter que substituir o XS, eu vou ter que substituir o XA, cuidado que agora é o XA que você substitui, hein? E aí você vai ter que descobrir o XB usando aquela regrinha, tá dividindo, passa multiplicando. Mesma coisa no Y, você vai substituir o YS, vai substituir o YA, vai passar multiplicando e tal, e vai descobrir o YB. Então, eu quero as coordenadas do ponto B. Professora Inês, seja boazinha, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Bom, professora Roberta, aí tem mais continhas e tem que poupar ordenado, 2 minutos e meio? Ok, então voltamos em 2 minutos e meio, boa sorte.
voltamos da atividade e eu vi lá no chat as respostas. B é 9 e 18. Parabéns, alunos e professores das cidades lá de Jaboticabal, Hortolândia, Bauru, Lins, Caieiras, Taboão da Serra, Araçatuba, Pirajuí e Suzano. Professora Roberta, é essa a resposta mesmo? É, então venham aqui comigo, ó. Então primeiro eu vou fazer o X, depois eu faço o Y. Eu já tenho o ponto A, que tem coordenadas XA, YA. E já tenho o ponto S, lembra o B que eu quero descobrir. O ponto S, que é o ponto médio, que tem coordenadas XS e YS. No lugar do XS eu vou colocar o número 5, no lugar do XA eu vou colocar o número 1, no lugar do XB o próprio XB e vou dividir por 2, isso mesmo. Agora eu quero o XB, tá multiplicando, já falei errado de novo, tá dividindo por 2, operação inversa, multiplicando, eu queria falar já multiplicando. Então tá dividindo, passa multiplicando. Então eu vou ter 5 vezes 2 igual a 1 mais o XB. Quanto que é 5 vezes 2? 10. Então, 10 é igual a 1 mais XB. Para descobrir o XB, tem que tirar esse 1 que está somando e passar subtraindo. 10 menos 1 é o meu XB. E quanto é 10 menos 1? 10 menos 1 é 9. Já descobri a nossa primeira coordenada. Então, substituí e passei a operação inversa, certo? Vamos para o Y. YS vale 10. No lugar do YA, eu tenho o número 2. E no lugar do YB, eu não tenho, é quem eu quero descobrir. Dividido por 2. Cuidado, não posso cortar, porque aqui é uma soma, tá bom? Só pode cortar se fosse vezes. Aí tá dividindo, vai passar multiplicando. 10 vezes 2 é igual a 2 mais YB. 10 vezes 2, 20. 20 é 2 mais YB. Ah, tá bom. Tá somando, vai passar subtraindo. 20 menos 2 é igual ao YB. E quando que é 20 menos 2? Quanto é? 18. Então, a gente tem as coordenadas do B sendo 9 e 18. Vou pedir para pôr a resolução na tela para eles, para quem quiser tirar um print. Espero que você tenha gostado da aula. Peça mais exercícios para o seu professor para praticar. Professora Inês? Muito bem, estará aparecendo para vocês aí o QR Code e o link. Avalie a nossa aula, mande carinhas felizes e muitos beijinhos. E a gente se vê numa próxima oportunidade, certo, professora Roberta? Certo, a gente se vê e continua a sequência 4. Isso. Não esqueçam de fazer as tarefas, hein? Tchau, tchau, pessoal!